que eu trouxe esse negócio? Estou ficando completamente maluca. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos aqui dar continuidade aos nossos estudos com o livro Obras Póstumas. Capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Jeremias e os falsos profetas, item 11. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escutei as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. As revelações que eles anunciam saem dos seus próprios corações e não do que aprenderam da boca do Senhor. Dizem àqueles que blasfemam contra mim: o Senhor diz, vós tereis a paz. E a todos aqueles que andam na corrupção de seu coração disseram: não virá mal algum sobre vós. Mas quem dentre eles assistiu ao conselho do Senhor, viu e ouviu a sua palavra? Quem considerou a sua palavra e a ouviu? Eu não enviava esses profetas e eles corriam. Não lhes dizia nada e eles profetizavam por si mesmos. Eu ouvi o que disseram os profetas que em meu nome profetizam uma mentira e dizem: tive um sonho. Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas que profetizam uma mentira e cujas profecias são apenas as seduções do seu coração? Portanto, se este povo ou um profeta ou um sacerdote vos perguntar dizendo: qual é o fardo do Senhor? Vós lhes direis: vós mesmos sois esse fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Aqui estamos, Jesus, iniciando o estudo do livro Obras Póstumas. Permita que o mestre Kardec nos inspire, nos ajude, junto com a sua esposa Amélie Boudet, para o estudo desta manhã. São os patronos deste estudo, tanto quanto da Revista Espírita, que amanhã estaremos aqui fazendo aquele estudo. Que eles nos ajudem, que Deus nos abençoe a todos. Então, em nome desses espíritos amigos, irmãos nossos, em nome do altivo, da direção espiritual do CEAP, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, e do teu amor, Jesus, é que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Então vamos lá, vai lá, Carmen. É na casa da senhorita, né, do senhor Dufour. Não. E a média a senhorita Dufour, não é aqui? Não. Parei na página 298. Autos de Fé de Barcelona, 9 de outubro de 1861. Nós estudamos a fundação da Sociedade Espírita de Paris já? Eu estudei sozinho, você não estava, lembra? Ah, sim. Tá, então foi estudada aqui a fundação da Sociedade Espírita de Paris. Sim. Você está já na 298, conseguiu isso tudo? Consegui, você brigou comigo, fala rápido, anda logo, não lembra? É. Não foi, Tiago? Eu corri. Então vamos lá. Então vamos continuar. Caramba, foi coisa beça, está na 298. Isso. 9 de outubro de 1861. A gente vai falar agora do Auto de Fé de Barcelona. Eu até já havia falado alguma coisa na aula passada, que foi quando Kardec enviou, a pedido do senhor Lachantre, um amigo dele, residente de Barcelona, pediu uma certa quantidade de O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, uma coleção da Revista Espírita. Está na página 297. E diversas obras e brochuras espíritas. Devia ter enviado até a Revista Espírita.
E, ao todo, eram 300 volumes. E o Kardec enviou, né, mas, infelizmente, um bispo, que eles eram, a igreja é que controlava a alfândega das coisas que chegavam. Infelizmente ou felizmente, né? No caso, nesse caso foi felizmente, né? Porque divulgou aquelas obras. Começa ali, o Auto de Fé de Barcelona. Tá. Esta data ficará marcada nos anais do Espiritismo pelo auto de fé dos livros espíritas em Barcelona. Eis o extrato do processo verbal da execução. Aí tem um extrato aqui. Nesse dia, 9 de outubro de 1861, às 10h30 da manhã, na esplanada da cidade de Barcelona, no local onde são executados os criminosos condenados ao derradeiro suplício, e por ordem do bispo desta cidade, foram queimados 300 volumes e brochuras sobre o Espiritismo, a saber, o Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, etc., etc., etc. Os principais jornais da Espanha deram conta detalhada desse fato, que os órgãos da imprensa liberal deste país justamente censuraram. Deve-se observar que, na França, os jornais liberais limitaram-se a mencioná-lo sem comentários. O próprio Siècle, sei lá, tão ardoroso ao estigmatizar os abusos do poder e os menores atos de intolerância do clero, não encontrou uma palavra de reprovação para este ato digno da Idade Média. Alguns jornais de pequena imprensa aí encontraram até motivo para riso, colocando à parte o que diz respeito a toda a crença. Havia ali uma questão de princípio, de direito internacional que interessava a todo mundo, sobre a qual não teriam passado tão levianamente caso se tratasse de certas outras obras. Quer comentar alguma coisa? Não, continua. Eles não se cansam de censurar quando se trata de uma simples recusa de estampilha para a venda de um livro materialista. Ora, a Inquisição, restaurando suas fogueiras com a solenidade antiga, às portas da França, apresentava uma gravidade bem maior. Por que então esta indiferença? É que se tratava de uma doutrina a cujos progressos e a incredulidade assiste com pavor. Reivindicar a justiça em seu favor seria consagrar seu direito à proteção da autoridade e aumentar seu crédito. Seja como for, o auto de fé de Barcelona não deixou de produzir o efeito esperado pela repercussão que teve na Espanha, onde contribuiu poderosamente para propagar as ideias espíritas. Ver Revista Espírita de novembro de 1861, página 321. Vocês que estão sentadinhos aí, não têm um livro, o que foi que a Carmen acabou de ler? Foi um ato que a Igreja Católica, através de um bispo, fez em Barcelona, por um montante de livros espíritas que foi enviado àquele país, endereçado a algumas pessoas. O que a igreja fez? Tomou aqueles livros, fez uma fogueira em praça pública, numa praça, e queimou um livro. Isso foi em 1861, outubro de 1861. Que foi conhecido como o Auto de Fé de Barcelona.
Ele só não queimou Kardec e as pessoas que professavam o espiritismo, porque não cabia mais. E a vontade ali era queimar quem era o responsável por aquilo. E ele aqui, o Kardec está dizendo aqui que a imprensa se calou diante de tudo isso, não divulgou. Mas o Kardec ficou danado da vida. Ele foi lá, ele fez de tudo para poder recorrer à justiça, fez de tudo para poder a igreja se retratar. Não conseguiu. E os espíritos disseram para ele, ou o Espírito Verdade, ó, não se preocupa. Isso vai ser um ato mais de divulgação do que de reprimenda da doutrina espírita. E foi o que aconteceu. Queimando aqueles livros, despertou a curiosidade das pessoas. O que a igreja está queimando? Que livros são esses proibidos pela igreja? E as pessoas foram atrás dos livros para saber o conteúdo. Então, na verdade, por isso que eu falei aqui, no início, eu fiz uma pergunta à Carmen. A Carmen disse assim, infelizmente isso aconteceu. Aí eu perguntei, infelizmente ou felizmente? Aí depende do ponto de vista, né? Sim. Do ponto de vista autoritário, e recrudescendo ali a Idade Média, onde as pessoas eram lançadas vivas na fogueira por heresia, infelizmente. Do outro lado, do outro ponto de vista, felizmente, porque divulgou, a doutrina acabou divulgando na Espanha a doutrina espírita. Entenderam isso? Foi isso que ela acabou de ler. Continua aí. Falei mais alguma coisa que ela vai ler mais na frente, mas já está explicado, vai. Eu gostaria só de lembrar que eu falei na aula passada, está aqui na 398 ainda. O Kardec perguntou aos espíritos de verdade, depois que aconteceu esse auto de fé, se ele deveria prosseguir para restituir esses livros, né? Se ele devia reclamar. E o espírito de verdade disse, podes reclamar estas obras por direito e obterias com certeza a restituição delas, dirigindo-te ao ministro dos negócios exteriores da França. Porém, minha opinião é de que resultará deste auto de fé um bem muito maior do que a leitura de alguns volumes. Então, o próprio Espírito de Verdade, com quem Kardec sempre perguntava, tirava suas dúvidas através do médium, ele já tinha dito para ele, antes dele tomar alguma providência, espera que você vai ver que não vai ser tão ruim assim, como acabou de dizer o Nilton. E ele continua aí na resposta. A perda material nada é ao lado da repercussão de semelhante fato, que semelhante fato produzirá em favor da doutrina. Compreendes como uma perseguição tão ridícula, olha aí o lado ruim, e tão atrasada poderá fazer progredir o espiritismo na Espanha. As ideias lá se disseminarão com tão maior rapidez e as obras serão procuradas com tanta maior avidez, quanto as tiverem queimado. Tudo vai bem. Que coisa, né? Que coisa, né? Essa mensagem aí do Espírito de Verdade foi dada em setembro e o auto de fé foi em outubro. Os livros já estavam presos lá, ainda não tinham queimado, né? Mas chegaram lá, eles seguraram os livros e o Kardec queria recuperar. E o Espírito de Verdade falou, não, deixa assim que você vai ver que vai dar tudo certo. O acontecimento deu lugar a numerosas comunicações da parte dos espíritos, o acontecimento desse auto de fé, né? A que se segue, a mensagem que se segue foi obtida espontaneamente na Sociedade de Paris, que já tinha sido fundada em 19 de outubro, quando do meu retorno de Bordeaux. Então, o Espírito aqui vai dar uma mensagem a respeito desse auto de fé. Era preciso que alguma coisa chocasse com violência certos espíritos encarnados,
para que se decidissem a se ocuparem desta grande doutrina que deve regenerar o mundo. Nada é feito inutilmente na vossa terra. Por isso, nós que inspiramos o Auto de Fé de Barcelona, sabíamos bem que, agindo assim, teríamos dado um passo imenso adiante. Então, os próprios espíritos inspiraram lá o bispo. Está na 299, aí embaixo. Tá. Esse fato brutal, inaudito nos tempos atuais, consumou-se tendo por objetivo chamar a atenção dos jornalistas que permaneciam indiferentes diante da agitação profunda que movimentava as cidades e os centros espíritas. Eles deixavam que se falasse e deixavam que se fizesse, mas obstinavam-se em se fazerem de surdos e respondiam com o mutismo ao desejo de propaganda dos adeptos do espiritismo. De bom grado ou de mau grado, é preciso que falem dele, hoje, uns constatando o histórico do fato de Barcelona, os outros desmentindo-o, provocar uma polêmica que dará a volta ao mundo e da qual o espiritismo será o único a tirar proveito. Eis porque, hoje, a retaguarda da Inquisição fez seu último auto de fé, porque nós, assim, o quisemos. Um espírito. Ó, eles mesmos inspiraram aquilo ali para se divulgar. Agora você vê aqui logo no início, onde você leu, eu retornei aqui e não consegui pegar, que eu me perdi. Que você quer? E era preciso, de novo aqui, que alguma coisa chocasse com violência certos espíritos encarnados, para que se decidissem a se ocuparem desta grande doutrina que deve regenerar o mundo. Está aqui, de novo, o Espírito Verdade dizendo várias vezes. A gente diz aqui no livro, quando falamos do livro dos Espíritos, não é o Espírito Verdade não, é um Espírito que está falando, um Espírito guia. Que a doutrina espírita veio para regenerar o mundo. O mundo. Não é para regenerar a Vargem Pequena, é o mundo. Não só nós. Nós estamos fazendo o nosso papel divulgando, para despertar um interesse. Nada é feito inutilmente na vossa terra. Por isso nós que inspiramos o Auto de Fé de Barcelona. Às vezes naquilo que a gente vê um mal, é um bem. É um mal do ponto de vista humano. Eles não tinham que ter aquele autoritarismo todo. Mas já que tiveram, vamos fazer uma limonada desse limão? Não, vamos embora. Então vamos lá. Nota, tem uma nota aí. Enviaram-me de Barcelona um desenho à aquarela feita no local, por um artista distinto, representando a cena do Auto de Fé. Mandei fazer dela uma fotografia reduzida. Possui igualmente cinzas recolhidas na fogueira, entre as quais encontram-se fragmentos ainda legíveis de folhas queimadas. Conservei-as numa urna de cristal. Isso é Kardec falando, gente. Ele recolheu, mas recebeu, de certo, alguém mandou para ele o resto das cinzas, uma pintura do Auto de Fé. Alguns livros têm essa pintura, a gente encontra. Vamos lá. 22 de dezembro de 1861, em minha casa, o Kardec está falando, comunicação particular, médium, senhor D.A. Ele não quis colocar, identificar. Meu sucessor. Tendo uma conversa com os espíritos, levado a falar do meu sucessor na direção do espiritismo, formulei a seguinte questão. Kardec estava preocupado se ele teria um sucessor.
Pergunta: entre os adeptos, muitos se inquietam com o que acontecerá com o Espiritismo depois de mim. E se perguntam quem substituirá quando eu partir, já que não se vê ninguém surgir de uma maneira notória para tomar-lhe as rédeas. Respondo que não tenho a pretensão de ser indispensável, que Deus é muito sábio para depositar o futuro de uma doutrina que se deve regenerar o mundo na vida de um homem, que, além disso, sempre me foi dito que minha tarefa é a de constituir a doutrina e que para isso me será dado o tempo necessário. A do meu sucessor será, portanto, mais fácil, já que o caminho estará traçado e que bastar-lhe-á segui-lo. Entretanto, se os espíritos julgassem dizer-me alguma coisa de mais positivo a esse respeito, ser-lhes-ia grato. Resposta: tudo isso é rigorosamente exato. Eis o que nos é permitido dizer-te a mais. Tens razão em dizer que não és indispensável. Só o és aos olhos dos homens, porque era necessário que o trabalho da organização se concentrasse nas mãos de um único, para que houvesse unidade. Mas tu não o és aos olhos de Deus. Foste escolhido, eis porque te vês só. Mas não és, como bem o sabes, de resto, o único ser capaz de desempenhar esta missão. Se ela fosse interrompida por uma causa qualquer, não faltariam a Deus outros que te substituíssem. Assim, aconteça o que acontecer, o Espiritismo não pode periclitar. Continua. Até que o trabalho de elaboração esteja terminado, é, pois, necessário que sejas o único em evidência, porque era preciso uma bandeira em torno da qual se pudessem reunir. Era preciso que te considerassem indispensável, para que a obra saída de tuas mãos tivesse mais autoridade no presente e no futuro. Era preciso que temessem até pelas consequências da tua partida. Eles queriam manter unido aquele grupo de pessoas em torno do Kardec para proteger mesmo a doutrina. O que Kardec está perguntando aqui ao Espírito de Verdade? Eu sei que eu leio muito, vocês não conseguem prestar atenção. Quando eu morrer, o que vai ser da doutrina? Quem vai continuar isso? Aí os Espíritos responderam: realmente você não é imprescindível. Deus sabe o que faz, né? Vai ter continuidade, sim. E a gente sabe que Leon Denis deu continuidade à doutrina. E nós outros aqui estamos fazendo a mesma coisa, estamos dando continuidade com esses estudos, não deixando perecer a verdade doutrinária. Então, em nossa casa, com a divulgação doutrinária, estamos mantendo viva a doutrina espírita. Se aquele que deve te substituir fosse designado com antecedência, a obra ainda não acabada poderia ser entravada. Formar-se-iam contra ele oposições suscitadas pelo ciúme. Discuti-lo-iam antes que tivesse feito suas provas. Os inimigos da doutrina procurariam barrar-lhe o caminho, e daí resultariam cismas e divisões. Ele se revelará, portanto, quando chegar o momento. Sua tarefa se tornará mais fácil, porque, como tu dizes, o caminho estará todo traçado. Se ele daí se afastasse, perder-se-ia a si próprio, como já se perderam aqueles que quiseram atravessar-se no caminho. Ela, porém, será mais penosa num outro sentido, pois ele terá lutas mais rudes a sustentar. A ti incumbe
encargo da concepção, a ele o da execução. Então, Leon Denis foi o grande divulgador da doutrina espírita, depois de Kardec. É por isso que deverá ser um homem de energia e de ação. Admira aqui a sabedoria de Deus na escolha dos seus mandatários. Tens as qualidades necessárias para o trabalho que deves realizar, mas não tens a que serão necessárias ao teu sucessor. Cada um, cada um, né? Sim. É o grande Leon Denis aí. A ti será necessária a calma, a tranquilidade do escritor que amadurece as ideias do silêncio, da meditação. A ele será necessária a força do capitão que comanda um navio conforme as regras traçadas pela ciência. Despojado do trabalho da criação da obra, sob cujo peso o teu corpo sucumbirá, ele estará mais livre para aplicar todas as suas faculdades no desenvolvimento e na consolidação do edifício. Que bonito isso, né? Olha que beleza, hein? Pergunta: poderias dizer-me se a escolha do meu sucessor já está feita desde agora? Resposta: está, sem o estar, já que o homem, tendo seu livre-arbítrio, pode recuar no último momento, diante da tarefa que ele próprio escolheu. É preciso também que ele faça suas provas de capacidade, de devotamento, de desinteresse e de abnegação. Se só estiver movido pela ambição e o desejo de primar, será certamente colocado de lado. Sempre foi dito que vários espíritos superiores deveriam encarnar para ajudar o movimento. Sem dúvida, vários espíritos terão esta missão, mas cada um terá a sua especialidade e agirá através de sua posição sobre esta ou aquela parte da sociedade. Todos se revelarão pelas suas obras, e nenhum por qualquer pretensão à supremacia. Muito bem. Muito bom, né? Interessante. Muito bom. Carmen, vamos parar para a gente estudar só o Evangelho semana que vem? Sim. Para as ideias não se misturarem, né? Porque foi muito bom esse estudo aqui. Sim. Ele aqui tratou de duas coisas. Tratou do Auto de Fé de Barcelona, que foi 300 volumes, né, como a Carmen já falou, que ele enviaria a um senhor na Espanha, senhor, deixa eu ver o nome dele. Lachantre, 297, que residia em Barcelona. Então ele mandaria uma quantidade do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, da Revista Espírita, diversas brochuras espíritas, como ele disse aqui, formando mais ou menos 300 volumes. E o bispo resolveu queimar, porque aquilo era impróprio para a igreja e os seus adeptos. E ele ficou chateado com isso e perguntou aos espíritos o que ele achava daquilo, se ele podia pegar o dinheiro de volta. E o espírito lhe aconselhou então que ele deixasse as coisas acontecer, que era a opinião dele, que aquilo seria mais benéfico à doutrina espírita do que maléfico, pois iria divulgar a doutrina. Coisa que a gente falou no início, só estou repetindo. E tratou também da preocupação dele com relação àquele que daria continuidade à doutrina espírita. Vou botar esse galo aí na panela hoje. Então, ele perguntou se é que o telefone atrapalha aqui. Tem que tirar o som dele quando a senhora vier para cá. Pede para alguém te ensinar. Está terminando. Então, ele perguntou, como é
que é a segunda parte aqui. O sucessor. O sucessor dele estava É. preocupado. E o Espírito falou que já tinha alguém preparado. Mas já está preparado, já tem escolhido? Sim, está sem não está, porque o homem tem um livre-arbítrio. Assim como aconteceu com Kardec. Ele falou que Kardec tinha um livre-arbítrio de continuar ou não. Sim. Algo que ele tinha aceitado no mundo espiritual. Assim como esta casa. Isso já estava previsto no mundo espiritual. O fundador lá iria fazer isso mesmo? O Espírito ia dizer, depende dele, tem o livre-arbítrio. Entenderam? Alguma pergunta? Ninguém tem nenhuma dúvida? Não? Então vamos fazer a prece, Carmen, Faz por favor. você, Milton, por favor. Pode fazer. Amado Mestre Jesus, querido Kardec, seu altivo e toda a coluna de espíritos que sustentam nossa casa de amor, agradecemos, muito alegres, por podermos estudar esse livro importante ao conhecimento da doutrina. Obrigada, espiritualidade amiga, que nos sustentaram durante o estudo, e pedimos em nome do amor que vibra nessa casa, possamos dar por encerrado o estudo, na manhã de hoje, do livro Obras Póstumas. Graças a Deus.